Esse momento, Deus, te agradecemos por mais esse momento em que nos elevamos a Ti em oração, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pela vida da Tua serva, que o Senhor esteja ministrando através dela os nossos corações. Continue, Senhor Deus, falando conosco essa noite e que ela seja um instrumento, Senhor Deus. Que a sua vida possa, Senhor Deus, falar aos nossos corações e que seja o Seu Santo Espírito a usá-la. Que nossos corações possam estar abertos ao que o Senhor deseja, Senhor Deus, nos falar. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele é perfeito e maravilhoso. Talvez indiretamente, não tão direto assim, a gente falou sobre relacionamento. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre relacionamentos. Sexta-feira foi dia 12, dia dos namorados. Vamos falar também um pouquinho desse tipo de relacionamento. Mas eu queria me ater mais a um relacionamento que acaba refletindo em todos os outros relacionamentos. Um relacionamento que reflete o seu relacionamento como pai, como esposo, como mãe, como mulher, como servo. Mas antes disso eu queria fazer alguns questionamentos, né? Como já é de praxe. O que nos motiva? Qual foi o seu motivo? Quando você pensou assim, bem, hoje é domingo, está dando 6h30, 7 horas. Qual foi, então, o seu motivo? O que te motivou a estar aqui? O que tem sido para você, como a gente fala no comportamento, né, comportamental, o reforço? Qual tem sido o seu motivo? Dia desse, frio, chuvoso. Queria estar pensando um pouquinho que o reforço, a motivação, ela vai sendo construída nas relações. É nas relações que a motivação vai sendo construída. Logo, o seu motivo de estar aqui precisa vir do seu relacionamento com Cristo. Não comigo ou com o pastor, embora seja dia do pastor, a gente esteja feliz por isso. Mas o nosso reforço, a nossa motivação precisa vir de uma construção. É construído. Como o irmão na quinta-feira falou, somos salvos quando aceitamos Cristo, mas vamos sendo santificados até a nossa glorificação, onde o veremos face a face. E essa construção desse relacionamento, ele transforma as nossas crenças, os nossos valores. Porque às vezes na família, tu vai construindo algumas crenças, tu vai acreditando em algumas coisas, também tu vai construindo alguns valores. Mas quando tu te encontra com Jesus e quando tu começa a construir esse relacionamento com Ele, muda as suas crenças e os seus valores. Vamos ver que sim? Vamos abrir então as nossas Bíblias. Lá em João, nós vamos falar um pouquinho assim, bem rápido, não quero demorar muito. Vamos falar um pouquinho, vamos pensar em 4 tipos de relacionamento. Primeiro, João 4, é um texto bem conhecido, mas vamos pensar um pouquinho. Então, João 4, vamos começar do 4 e vamos desenvolvendo até o 18. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora 6. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar
Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Vamos parar um pouquinho aí. Mas deixem suas Bíblias abertas, por favor. Então a gente vê lá no 7 que Jesus ele inicia uma conversa. Relacionamento é necessário que se tenha conversa. Há muitos casais hoje em dia que não se conhecem. Há muitos filhos e pais que não se conhecem. Há muitos irmãos que não conhecem a Cristo. Às vezes pensa que conhece, mas não conhece. Jesus ele fala do que Deus poderia conceder. Fala riquezas? Não, vamos lá no 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eles te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Irmãos, o que Deus nos dá é água viva, o resto é lucro. O que tu tem pedido além dos seus relacionamentos? Às vezes a gente quer perfeição do outro. E você? O que tem dado? O que tem pedido? Será que é isso que o outro pode lhe oferecer? Embora ela lhe estivesse ouvindo, mas ela não estava ainda entendendo. Irmãos, há uma diferença entre ouvir e escutar. O escutar, você pode estar aqui, mas sua mente está lá do outro lado, você até entende uma coisa ou outra. Agora, o ouvir, não. Ele fomenta, ele transforma. Lá no 15, embora já tinha iniciado um diálogo ali, né, com Jesus, uma certa conversa, mas ela ainda disse assim, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não havia entendido o que Jesus queria dizer. Então Jesus, de um modo respeitoso, confronta o pecado da mulher. Quem hoje quer ser confrontado? Ninguém. Nós queremos viver os nossos pecados, a nossa mesmice, a nossa vida do jeito que a gente quer, e não queremos ser confrontados, nem pelo pastor, nem pelo irmão, nem por quem quer que seja. Mas Cristo confronta. Quando necessário, Ele confronta. No tempo certo, da maneira certa, de uma forma respeitosa e amorosa. Vamos ver lá então no 16 e no 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido. Jesus conhecia a vida daquela mulher desde o início. A Bíblia nos fala que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Mas Jesus confronta porque Jesus conhecia o pecado dela. Vai, chama o teu marido e venha cá. Ao que ela lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste,
e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Como reagimos quando num relacionamento, quando nos relacionamos? A gente tem vivido tempo, tem um livro que eu gosto muito, Amor Líquido, é de um sociólogo. Tem algumas coisas assim, mas eu tiro o que dá para aproveitar. E que ele começa a questionar os relacionamentos em rede. Aquela rede que a gente pode se vincular, se conectar, melhor, é essa palavra que ele usa, e desconectar. Porque ninguém quer mais criar raiz nos relacionamentos, porque dá trabalho. Quem é mãe, quem é pai, sabe que criar, que educar, que ter paciência, dá trabalho. Mas quando nos relacionamos com Cristo, a gente muda as nossas crenças. A gente muda os nossos valores. Porque a crença e o valor do mundo dá trabalho. Se relacionar dá trabalho. Se relacionar é ruim. Porque o irmão tem um temperamento e eu tenho outro. Então deixa ele lá no cantinho dele, eu vou ficar no meu. É isso que Deus nos ensina? Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que não. A gente vai ver que Jesus é um Jesus de relacionamento individual e pessoal, de perto. Sentir o cheiro. Esse é o Jesus que a gente serve. Agora, indo lá para o 39. Então, Jesus, ele, se os irmãos quiserem em casa dar uma estudada, Jesus ele se revela de uma forma maravilhosa para essa mulher. Lá no 23, ele fala assim, mas vem a hora. Ele fala o que o Pai quer. Primeiro, existe o confronto. No verso 19, existe o reconhecimento. Ela reconhece Jesus por causa do relacionamento que os dois tinham. Eles começaram a se relacionar, a conversar. Ele tocou onde era para ser tocado. Por mais que talvez naquele momento causasse dor nela. Talvez aquilo causaria dor. Mas lá ele tocou, porque era lá que precisava ser tocado. Então, desse relacionamento, ela reconhece que Jesus era profeta. E no 23, ele faz uma revelação maravilhosa. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus, então, ele muda por completo os valores e a crença dessa mulher. Lá no 39, ela começa a falar, por causa dessa transformação, ela talvez acreditasse que ela tinha um marido, provavelmente casado, né? Provavelmente não, porque Jesus fala que não é o marido dela, é de uma outra pessoa. Já tinha passado por 5. Então, talvez o que ela acreditava é que ela deveria ser feliz por qualquer custo. E o valor que ela dava, tanto para ela quanto para o outro, eram valores líquidos, que não se relacionam, porque já tinham passado por vários. Mas aí, esse relacionamento com Jesus transforma a crença e o valor dessa mulher. E a partir daí, ela começa a brilhar. Porque o relacionamento dela com Jesus a faz brilhar. Vamos ver lá no 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Cristo, em virtude do testemunho da mulher que o anunciara. Então, aquela mulher, talvez toda a cidade soubesse da história dessa mulher, mas esse relacionamento íntimo, profundo, transformador de valor, de crença, de moral, esse relacionamento transforma a vida da mulher de tal modo que as outras pessoas conseguem ver e conseguem crer por causa do testemunho. Mas a gente vai vendo também que o nosso relacionamento com Cristo
reflete nos nossos relacionamentos com o outro, como essa mulher aconteceu, que começaram a crer, porque ela começou a anunciar, mas Cristo, ele é um Cristo de intimidade. Pode até se iniciar, sim, por exemplo, com os nossos filhos. Nós o conduzimos a Cristo. A gente traz para a igreja, a gente ora, a gente faz o culto doméstico, a gente fala que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas chega um momento em específico. Então eu me relaciono com Deus como mãe. Ela percebe esse relacionamento porque ela vê a minha vida. Olha o cuidado, irmãos, olha o problema também. Olha a responsabilidade de nós pais, ou esposa, ou esposa que a mulher ainda não é convertida. Ela vê, mas chega um momento que desse relacionamento, ela precisa ter um relacionamento individual com Deus, como acontece no verso 42. 41 e 42. Muitos outros creram nela por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Experiência individual. Não tem outra forma. Se você ainda não se relaciona, se esse relacionamento não é contínuo e constante, irmão, reveja os seus valores. Reveja as suas crenças. Se esse relacionamento não tem transformado a sua vida, a sua perspectiva, a sua forma de olhar os outros relacionamentos, cuidado. Eu penso que a sua forma de como que você relaciona com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, no trabalho, diz muito do seu relacionamento com Deus. Diz muito. Para pensar. Peça que Deus sonde o seu coração. Seu relacionamento com Cristo, com certeza, reflete nos seus outros relacionamentos. Vamos lembrar um pouquinho então de Zaqueu. Vamos abrir lá em Lucas 19. Vou estar lendo só alguns para a gente caminhar. Zaqueu, então, ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus. Do 1 ao 4. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. A multidão o atrapalhava. Qual tem sido a sua multidão? O que tem te atrapalhado de ter esse relacionamento? De relacionar-se, irmã, é tempo. Quando você se encontrar com Deus, você vai poder dar essa justificativa. Mas o desejo ardente dele era ver o mestre. Então ele insistiu. Ele subiu numa árvore, no 4, então correndo adiante, subiu numa árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha, irmão, que tremendo. O desejo de relacionar-se com Jesus era tanto que nem a multidão o impediu, nem os obstáculos. Se o seu desejo de relacionar-se com Cristo for o mesmo desejo de Zaqueu, não vai ter tempo, não vai ter hora, não vai ter criança falando ou qualquer outra coisa que vai impedir. Se o seu desejo for ardente, igual o desejo de Zaqueu, você vai dar um jeito. Você vai encontrar a hora. Você vai encontrar o momento para que esse seu relacionamento com Deus seja forte, crie raiz. E a gente percebe que esse relacionamento vai ficando forte, porque Jesus vai até a casa de Zaqueu. E quando Jesus chega naquela casa, diferentemente da mulher, Jesus não confronta.
Ele se levanta e fala assim, olha, eu tenho feito isso, isso e isso. E vou retribuir isso, isso e isso. Por isso, irmãos, que quando a gente vai lendo, estudando, a gente vê que Deus ele trata cada um de uma maneira específica. Zaqueu já foi diferente da mulher samaritana. Então, vamos lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Jesus não precisou confrontá-lo. Quando eu leio esse texto, eu me penso na humildade, no reconhecimento, porque era um homem rico. E às vezes, irmãos, a riqueza nos tira o olhar espiritual. Nos tira o foco. Nos coloca para relacionamento com outras coisas, com dinheiro, com coisas. Mas não é isso que Deus quer. Mas eu percebo a humildade de Zaqueu, do reconhecimento do seu pecado. Porque ele fala, ele se levanta publicamente. Ele se levanta, não sei mais quem deveria estar ali. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes. Então, o que Jesus diz? Hoje houve salvação nessa casa. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio e Jesus, mais uma vez, revela os projetos de Deus. A gente consegue perceber que para Deus se revelar é preciso relacionamento, não só conhecimento. A gente vê muita gente com muito conhecimento hoje em dia, mas pouca intimidade, pouco relacionamento. Não consegue se relacionar, sentir o cheiro do outro, saber das dificuldades. É porque acabou o culto, eu preciso ir embora. Porque eu ficar com o outro, às vezes, escutando, dá-nos nervo. Porque no outro dia, na segunda-feira, eu preciso trabalhar. Então, você, é isso? Relacionamento é isso? Vocês já imaginaram se Cristo vivesse com pressa? Ai de nós, não estaríamos aqui. Talvez nem a geração dos meus bisavós não estariam aqui. Então, a humildade, o reconhecimento do pecado fez com que, talvez foi essa humildade que fez com que Jesus não precisasse confrontá-lo. Jesus não precisou, diferente da mulher que Jesus teve que confrontar. Mas para a gente terminar, vou passar por 2 relacionamentos rapidamente. Vamos lá em Mateus. A gente vê que não fala especificamente de tal ou tal pessoa, mas a gente pode imaginar que Jesus ele está se relacionando. Fala dos falsos profetas, mas não exatamente fulano e cicrano, como Zaqueu e a mulher samaritana. Mas vamos dar uma lida lá. Mateus 7, 21 e 23. Nem todo o que me diz. Está falando. Tem alguém falando com Jesus aí, não tem? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus está falando de pessoas que até trocam um papinho com ele, né? Você troca um papinho assim. Sabe quando você está conversando com a pessoa que a pessoa está falando e você não está escutando? É porque, geralmente, às vezes, a gente escuta o que a gente quer escutar. É científico isso. As nossas crenças é um filtro. Porque, às vezes, a pessoa fala A, mas eu quero escutar B, então eu vou acreditar que aquilo é B e vai ser B. Ponto.
E muita gente faz isso com a Bíblia. Deus está falando que eu quero que ele fale. Eu quero que ele fale isso, então é isso que ele vai falar. E eu vou encaixar a palavra de Deus conforme as minhas crenças e os meus valores, porque é isso que eu quero. Porque eu quero agradar o meu coração. Até se bate um papo aqui. Mas e o relacionamento? Como foi o relacionamento da mulher samaritana e de Zaqueu? Foi a minha vontade? Ou não? Jesus confrontou. Ele se humilhou. Zaqueu se humilhou. A mulher foi confrontada, se humilhou, transformou a sua vida e transformou os seus relacionamentos. E os seus relacionamentos tiveram relacionamentos com o próprio Jesus. Então, para entrar no céu, é preciso relacionar-se com Jesus. É preciso que esse seu relacionamento com Ele transforme as suas crenças e os seus valores. O seu filtro não é a sua vontade nem o seu desejo. O seu filtro é a palavra de Deus. E no relacionamento, a gente exercita a paciência, a gente exercita perdão, a gente exercita tolerância, respeito e por aí vai. Então, se relacionar com Jesus é mais do que vir à igreja, irmãos. É muito mais. Se a sua motivação hoje foi bater um ponto, reveja seus conceitos, reveja suas crenças. Em quem você tem crido? Se a sua motivação foi, sei lá, dar um abraço no pastor, desculpa, pastor, tem que falar, hoje é dia do pastor. Reveja suas crenças, reveja os seus valores, reveja o seu relacionamento com Cristo. Reveja quantas vezes for necessário. Reveja o seu relacionamento, porque o seu relacionamento com Cristo precisa refletir nos seus relacionamentos com os outros. O sentimento de pertencer ao reino de Deus vem dessa construção. Mais do que vir à igreja, é preciso saber quem é Jesus. Eu acho que se eu perguntar a alguns cristãos, que ele é? Ele é uma pessoa, ele é uma luz, ele é uma... Quem ele é? É preciso saber quem ele é. É preciso saber o que ele quer de você. É preciso saber até onde você pode ir e até onde você precisa recuar. É preciso saber. Mas o que ele quer? Vamos abrir rapidamente Marcos 10, do 17 ao 22. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá ao pobre e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Irmãos, isso aqui fala para a gente não ter tesouros aqui, não ter um carro. Não. O que Jesus está chamando a atenção desse homem, qual tem sido o Deus na sua vida? Deus não divide trono com ninguém. Nem filho, nem marido. Eu amo meu marido. Eu amo a minha filha. Mas Deus precisa ser premissa na minha vida. O meu relacionamento com Deus precisa ser premissa na minha vida. E esse relacionamento precisa refletir o meu relacionamento com o meu marido e com a minha filha. Porque a Bíblia nos ensina que se a gente não consegue amar o irmão que a gente vê, a gente ama a Deus que não vê? Se eu não consigo me relacionar com o meu marido de forma respeitosa, eu consigo respeitar Deus? Se eu não consigo
ser submissa à autoridade pastoral, eu vou conseguir me submeter à autoridade de Deus? Difícil, irmãos. Eu quero que me prove, por A mais B, que eu duvido. Se você não se consegue submeter à liderança, Deus, que é o líder maior, tu vai conseguir submeter? E o interessante desses dois relacionamentos, o que mais me chama a atenção, é que eles tinham um certo conhecimento. Esse jovem, ele tinha conhecimento. Ele até observava as leis, ele fazia, ele se comportava de maneira que, ele fala, não, mas isso tudo eu faço, eu observo. Mas aí Jesus sabia quem era o Deus dele, que era as riquezas. O que tem sido Deus nas nossas vidas. Quando eu desafiei as mensageiras a pregar, minha filha falou assim, mamãe, poxa, porque na casa delas e tal, e daí elas têm que falar, e eu falei assim, minha filha, sabe qual é o desafio? Por que o pastor me chama e eu não quero? Agora já me entreguei. Porque Deus primeiro fala com a gente. Assim eu entendo. Primeiro ele me confronta com essa palavra, para que eu possa falar com autoridade, diferente de autoritarismo. Acho que eu já falei isso um monte de vezes para os irmãos. Primeiro eu sou confrontada. Ele chega para mim e diz, olha, reveja o seu relacionamento comigo. Foi isso que ele falou ao meu coração. Porque eu acho que eu já contei para os irmãos que eu tenho passado por momento, fim de faculdade. E agora, José? Só que há 5 anos atrás, Deus havia me falado claramente que essa faculdade seria para a honra e glória dele. Mas só que eu também quero ganhar dinheiro. E agora? Então ele falou, reveja o nosso relacionamento. Para terminar, então, vamos abrir em Miqueias para saber o que Deus quer da gente. O que Deus quer desse relacionamento. O que Ele deseja do seu relacionamento com Ele. O que Ele deseja lá em Miqueias 6, 8. Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que ande humildemente com o teu Deus. O que Ele quer de mim? Que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente com Ele. Vamos abrir também em 2 Coríntios. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1, a gente vai estar lendo do 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Logo, o nosso relacionamento com o Deus de misericórdia, o Deus de consolação, o Deus que conforta, aí sim podemos ter misericórdia do outro. Podemos
consolar o outro, podemos confortar o outro. Mas como eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Porque existem coisas. Por isso que eu escolhi essa área da psicologia, porque eu acredito que existem coisas que só Deus pode dar. Misericórdia, graça, consolação, conforto, consolo. Mas e se eu não tenho esse relacionamento com quem pode me dar? Eu vou conseguir consolar, confortar, ter misericórdia, graça? Não vou, irmãos. Duvido. Então, para a gente encerrar, quero que vocês estejam pensando. O seu relacionamento com Jesus tem marcado a ponto de mudar suas crenças e os seus valores? O meu relacionamento com Cristo tem refletido nos meus relacionamentos com meu marido, com minha filha, com os meus irmãos, a misericórdia, o consolo, o conforto. Como tem andado o meu relacionamento em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade? Porque, como eu já cansei de falar, ser crente aqui é fácil. É fácil. Então, do mesmo jeito que Deus, eu acho que a Bíblia ela se completa, ela é perfeita. Lá em 2 Reis, os irmãos levem para casa. Do mesmo jeito que Eliseu ora e pede para que Deus abra os olhos do moço. E que quando Eliseu ora e que o moço abre os olhos, ele vê carros de fogo e anjos que estavam protegendo. Ele não fica mais com medo dos soldados. Então, peça que Deus abra os seus olhos. Do mesmo modo que Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, peça para que Deus te dê novas perspectivas dos seus relacionamentos. Nova perspectiva do seu relacionamento com Deus. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver de outra forma os meus relacionamentos. Porque é muito fácil a gente estar nessa liquidez de relacionamento. A gente não consegue se relacionar, porque a gente não tem conseguido mais se relacionar com Deus. E isso tem refletido nos nossos relacionamentos, tanto na nossa casa como na igreja, enfim. Como tem sido, então, o seu relacionamento com Deus? De humildade, como Zaqueu? De confronto, como Samaria? Reconhecimento, como a mulher de Samaria? Confronto e reconhecimento. Porque, às vezes, quando a gente é confrontado pelo próprio Deus, a gente quer dar de dedo nele. Nós não somos humildes como aquela mulher foi, de ser transformada. Nós queremos dar de dedo, porque tem que ser a nossa vontade. Só para a gente estar pensando. Reveja. Peça a Deus novas perspectivas de ver o seu relacionamento com Ele, o seu relacionamento em casa, o seu relacionamento na igreja, o seu relacionamento no seu trabalho. Ah, irmão, fulana no meu trabalho pega no meu pé. Ore por ela. Mas já pegou 1, 2 vezes, ore 1, 2, 3. Vocês já imaginaram se Deus desistisse da gente? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor falou ao meu coração, Senhor. O Senhor tem me incomodado em relação a algumas coisas na minha vida, Senhor Deus. E te peço, clamo por misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor Deus. Tenha misericórdia.
para que eu possa também ter misericórdia com os meus irmãos, com a minha família, no meu trabalho, na faculdade. Abra os meus olhos espirituais, me dê novas perspectivas nos meus relacionamentos contigo e com os meus irmãos. Me ensina, Senhor Deus, a amar, me ensina a perdoar, me ensina, Senhor Deus, a fazer a sua vontade, a ser, Deus, não segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Me ensina, quando ler a Bíblia, a ler segundo o teu querer, que não seja o meu conhecimento, que não seja a minha vontade, que não seja a minha interpretação, mas que seja a interpretação, a direção, o conhecimento, a sabedoria do teu Santo Espírito. E me ajuda, Senhor Deus, a ter relacionamentos sólidos. Mesmo que me dê trabalho, mesmo que me cause sofrimento muitas vezes, Senhor Deus. Mas me ensina a ter misericórdia, como o Senhor tem misericórdia. Me ensina a olhar com graça, como o Senhor olha para mim com graça. Me ensina a amar como o Senhor me ama. Me ensina a perdoar como o Senhor me perdoa o tempo todo. Me ensina a amar, me ensina a ser uma filha que alegra o coração do meu Pai. Para que, Senhor, eu seja santificada até a minha redenção, até o nosso encontro. Aí sim, eu não vou precisar mais fechar os meus olhos, mas te verei face a face. Fique conosco, acompanha o teu povo, ajuda-nos, Senhor Deus, a termos relacionamentos sólidos uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter paciência. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos relacionarmos como devemos nos relacionar com o Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, aos nossos lares. Fica conosco a cada dia, que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.